sempre terá um propósito em nossas vidas. Não importa o curso que nós viemos a trilhar, o propósito o Senhor ele vai cumprir na minha e na sua vida. Amém? Cada um de nós trilhamos um curso diferente. Então a semente precisa ser sempre plantada. Não sabemos quando o Senhor vai nos alcançar. Quando o Senhor vai nos escolher para as boas novas. Hoje sou eu, amanhã pode ser você. Glória assim como um dia a nossa irmã que está ali, Augusta, ministrou na minha vida, eu alcoolizado, ainda bêbado, e eu entrei numa célula e ali eles ministraram a semente do Evangelho no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Mas tinha um curso para ser trilhado ainda. Tinha guerras para ser vencidas ainda. Não significou que naquele momento eu me converti. Não significou que naquele momento eu aceitei Jesus ou fui para uma igreja. Ao contrário. Eu fazia coisas piores ainda do que eu fazia. E quanto mais semeava na minha vida, coisas piores eu fazia ainda mais. Mas de uma coisa o Senhor sabia, que um dia Ele ia me resgatar. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então o resgate ele é para todos. Não sabemos o tempo, não sabemos a hora e nem o momento que nós seremos resgatados. Mas chegará um momento onde seremos resgatados pelo nosso Senhor. E no tempo dele, não no nosso tempo. Porque não pertence a nós o tempo. Pertence a Ele. O tempo, mas a vontade é dele em nossa vida. E sempre vai ser a vontade dele em nossa vida. E naquele momento ali, a semente ficou no meu coração, porque a palavra ela não volta vazia. A palavra ela é lançada e não volta vazia, ou seja, ela me colheu. A palavra me libertou, a palavra me curou, a palavra me restaurou. Glória. Hoje eu sou pastor José Júnior, e estou aqui nesse momento trazendo esse evangelho. O evangelho que eu conheci, que transformou a minha vida, me renovou, e hoje o Senhor escreve uma nova história na minha vida e fará também na sua vida. Diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. O Senhor fará na vida de todos nós, porque Ele nos ama e nos escolheu para esse propósito. Glória. Isaías 61, se você puder abrir a tua Bíblia, em Isaías 61, o Senhor diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Diga amém. Amém. O Espírito do Senhor Deus está sobre cada um de nós. E quando ele ministra para Isaías, Isaías fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, ele tinha a certeza que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Glória. Precisamos ter certeza todos os dias que o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas, independente do que estamos vivendo. Então, Isaías sabia que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para que ele pudesse pregar as boas novas. É para isso que nós somos escolhidos. Foi para isso que fomos chamados pelo Senhor. Amém? Aleluia. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os aquebrantados de coração e proclamar a libertação. Diga libertação. Libertação. Aos cativos e a pôr em liberdades os algemados. Então, por que o Senhor nos escolhe? Com um propósito, para levar as boas novas, para sarar os enfermos, para libertar os que estão presos, para libertar os cativos e aqueles que estão sofrendo com doenças na alma. Não só doenças físicas, mas também doenças na alma. Quando Jesus ele veio a esta terra, ele veio para aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam enfermos, aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam presos, aqueles que estavam algemados, aqueles que estavam cativos, aqueles que não tinham esperança mais nenhuma de vida. Ou seja, quando nós vamos para Jesus, nós deparamos com a cruz. E a cruz nos leva à esperança. A esperança nos leva à salvação. Aleluia. Então, a cruz
nos leva à esperança, e a esperança à salvação em Cristo Jesus. Glória a Então Deus. todos os seres humanos na face da terra, enquanto respirar, têm a oportunidade de mudar. O Evangelho lhe causa essa mudança, o Evangelho lhe causa essa libertação, o Evangelho lhe causa a cura, causa a restauração, ele traz a liberdade. Porque a partir do momento que conhecemos a verdade e somos libertos, não libertos muitas das vezes do alcoolismo, da droga, da prostituição, mas somos libertos de uma forma geral na nossa vida, os nossos olhos são abertos. Nós temos uma nova visão do reino de Deus. E o que o Senhor quer que nós possamos fazer? Que nós possamos receber essa libertação, receber esta cura e também levar para aqueles que ainda não receberam. Por isso que as boas novas são levadas para aqueles que ainda não conhecem as boas novas. Então não podemos ser egoístas com nós mesmos. Precisamos compartilhar, aprender de Cristo e ensinar de Cristo. Então somos um canal de bênção na vida de milhares de pessoas. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então Jesus ele veio e amou aqueles homens, amou aquelas mulheres, se entregou por cada um deles, decidiu ser pregado naquela cruz, decidiu ser coroado com uma coroa de espinho, decidiu ser chicoteado, então decidiu ser morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória Diga, a ele Deus. vive. Glória a Ele Deus. vive. Então ele vive. Depois de todo esse processo que ele decidiu fazer por cada um de nós, ele vive. Ele reina e vai reinar eternamente. Glória a Deus. Então Aleluia. todas as pessoas, elas estão sim comissionadas a aceitar Jesus, a entregar a sua vida ao Senhor, ter a sua história transformada, ter a sua história escrita em um novo livro, onde as páginas são totalmente em branco, assim como o Senhor escreveu uma nova história e continua escrevendo uma nova história na minha vida Glória e a na Deus. vida da minha família. Glória a Deus. Assim ele tem uma história para a sua vida. Sabe, querido, quando eu olho no livro de João, capítulo 21, versículo 5, uma das mensagens que mudou muita coisa dentro de mim é quando Jesus grita por discípulos. Eles estavam num barquinho pescando, a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira pescando, aí em João capítulo 21, versículo 5, e Jesus dá um grito: filhinhos, vocês têm o que comer? Eles passaram a noite inteira, irmãos, e eles não pegaram de nada. Nada. E Jesus dá um grito, ele está aproximadamente 200 metros de distância, ele dá um grito: filhinhos, vocês têm o que comer? A Bíblia diz que eles passaram a noite inteira e pela manhã não pegaram nada. E Jesus fala assim, ó, joga do lado direito. E João, a Bíblia diz que aquele que ele mais amava, conheceu ele. E João reconhece que é o Messias. Eles lançam a rede para o lado direito. A Bíblia diz que eles pegaram 153 peixes grandes. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eles não estavam com Jesus, eles não pegavam de nada. Nada. Eles estavam sem Jesus naquele momento, porque eles tinham negado todos eles, inclusive aquele que mais amava ele, que ele mais amava também, João. Eles tinham todos eles negado Jesus. Não era só Pedro que negou Jesus. Todos os discípulos, todos os apóstolos negaram Jesus. E a Bíblia diz que foi pela terceira vez que Jesus se aparecia para ele. E eles estavam no barco, passaram a noite inteira sem Jesus e não pegaram nada. O que eu quero que você entenda? Uma vida sem Jesus não tem resultado positivo. Se você decide viver sem Jesus, você também decide viver sem as boas novas. Não tem resultado positivo na tua vida. As coisas vão muitas das vezes de mal a pior. Quando decidimos caminhar sem Jesus, quando decidimos caminhar com nossos próprios passos, fazendo nossas próprias vontades, negligenciando fazer a vontade de Deus. Mas olha lá, quando ele diz, jogam do lado direito, significa que eles começaram a obedecer, diga obedecer. Obedecer. Eles começaram a obedecer novamente o mestre, porque aquele que ele mais amava reconheceu que ele era o seu mestre. Eles começaram a obedecer.
e as suas vidas foram totalmente mudadas. Glória a Deus. Eles começaram a prosperar, começaram a ter alegria novamente, começaram a ser restaurada a sua fé, começaram a ser restaurado o seu ânimo, porque eles estavam desanimados, estavam cansados por passar a noite inteira sem pegar nada. Então eu quero dizer que o Senhor, essa noite, Ele tem um ânimo novo para a tua vida. Ele tem uma fé nova para ser restaurada na tua vida. Ele te dá uma nova oportunidade de mudança, assim como Ele deu para os discípulos. E quando eles começam a puxar rede, aquele que negou Ele 3 vezes, Pedro, ele está despido. Ele verte a sua roupa e João fala: esse aqui é o mestre. E Pedro pula do barco e vai nadando até Jesus. Glória a Deus. Porque ele estava com vontade de ver mais uma vez o seu Senhor, o seu mestre. Glória a Deus. Ele queria ver novamente a face do seu mestre. Ele queria tocar novamente, estar próximo do seu mestre. Ele foi nadando. Ele não esperou vir no barco, não. Ele foi nadando, porque ele estava com sede e com fome de estar na presença do seu mestre. Assim somos nós, irmãos. Se nós não corremos desesperados para estar próximo do mestre, mesmo estando com fome e com sede, o que vai mudar na nossa vida? Precisamos correr desesperado, como Pedro correu desesperado para próximo do seu mestre. E quando ele chega, Pedro chega ali, e os discípulos chegam logo depois do barco, eles arrastam a rede, eles veem que tem muitos peixes grandes. O que Jesus está fazendo? Com fogo e assando um peixe e com alguns pãezinhos no lado. Ele disse: chegue a comer. Eles já tinham que comer. Ele disse: pega alguns peixes e coloque aqui na brasa. Vamos se deliciar. Jesus já tinha preparado aquele banquete para os apóstolos, para seus discípulos. Eu quero te dizer, irmãos, mesmo você não tendo nada, o Senhor já preparou algo novo para a tua vida. Glória a Deus. Mas Ele quer que você busque Ele desesperadamente. Ele quer que você faça a vontade dEle desesperadamente. E porque Ele só quer acrescentar mais e mais na tua vida. Ele acrescentou, Ele mostrou que Ele ainda estava com eles. Que Ele podia ali fazer a restauração, a cura, a libertação na vida daqueles discípulos. Porque Ele amava aqueles discípulos. Por isso que Ele chama: filhinhos, vocês têm o que comer. Ele nos chama de filhinho. Se fosse outra pessoa, talvez não tinha chamado de filhinho, tinha chamado seu desgraçado, sua desgraçada. Vocês me abandonaram, vocês me negaram, vocês me rejeitaram. Mas eu quero que você entenda que o amor de Jesus é diferente. Talvez pessoas te fizeram sofrer, te entristeceram, te excluíram, te abandonaram. E você está sofrendo até hoje por isso. Mas o Senhor, Ele não quer que você tenha esse sentimento novamente. O Senhor, Ele quer mudar totalmente com a tua vida e com a tua história. Por isso Ele te chama de filhinho. Por isso Ele te chama de filhinha. Por isso Ele quer acrescentar as coisas na tua vida. Mas você tem que correr desesperado para próximo dEle. Você tem que ansiar para estar com Ele. Então isso que Jesus quer para nossas vidas é transformar tudo novo. E diz: eis que coisas novas eu farei na sua vida. Quando você entra por essa porta, o Senhor já está transformando tudo novo na tua vida. Glória a Deus. Mas você tem que realmente querer correr, buscar-me e encontrar-me. Então você tem que buscar Ele para poder encontrar Ele, porque Ele te ama. O amor dEle nunca vai diminuir por nenhum de nós. Ou seja, o amor dEle é incondicional. O nosso amor pode ser limitado, mas o amor do Senhor é incondicional por cada um de nós. Ele não ama menos, ao contrário. Quanto mais distante você está dEle, mais Ele te ama. E da mesma forma que Ele me amou naquele tempo que eu estava perdido, naquele tempo que eu estava nas trevas, sem conhecer Ele, o amor dEle não era menor por mim. Ao contrário, era muito maior ainda, porque eu não conhecia, porque eu estava nas trevas. Eu quero dizer, quanto pior você estiver vivendo, mais Ele vai te amar ainda.
mas Ele quer que você tome uma decisão, Ele quer que você tome uma atitude na tua vida para buscar Ele enquanto há tempo. Amém? Então busque a Glória a Ele Deus. enquanto há tempo, para que haja a mudança, para que haja a restauração, para que seja escrito na tua vida uma nova história. Confesse seus pecados, confesse suas falhas. Logo após tudo isso que eles se deliciaram, ele chama Pedro: Pedro, vem aqui. Ele pergunta para Pedro, porque Pedro negou ele 3 vezes antes do cantar do galo. Ele fala: Pedro, vem aqui. Tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Ele pergunta pela 2ª vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, sabes que eu te amo. E ele pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me ama? Pedro, cabisbaixo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ele dá uma responsabilidade para Pedro. Aleluia, Deus. Para Pedro apacentar as ovelhas dele. Então foi para isso que o Senhor escolheu, como Isaías disse, escolheu a mim. Entregou o Espírito dele sobre as nossas vidas para apacentar as ovelhas do Senhor nesta terra. Sabe por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro? Porque Pedro negou de 3 vezes. Ele precisava de 3 níveis de libertação. Quantas vezes você negou Jesus? Quantas vezes você negou o teu Salvador? Quando eu neguei ele, pastor? Quando te convidaram para vir na casa do Senhor. Porque é melhor estar na casa do Senhor. É melhor um dia do que 1000 em qualquer outro lugar. Quando nós negamos o convite de estar na casa do Senhor, irmãos. Quando nós negamos de ler a palavra do Senhor. Quando nós negamos de fazer a vontade de Deus, nós negamos a Cristo. A Bíblia, ela é a palavra do Senhor. Glória. Aqui é a casa do Senhor. O Senhor está em todo lugar. Está em todo lugar. Irmão, eu passei o dia todo para querer estar aqui, sabia? Glória a Deus. Glória. Quando eu Aleluia. vinha no carro, eu digo: será que a irmã lembra o irmão que eu tinha me convidado? Porque a gente não tem um telefone, não se ligou, nadinha. Eu digo: mas mesmo que eles não me convidaram, eu vou estar lá. Glória a Deus. E eu estou trabalhando o dia todo, não parei para nada. Eu só me sentei ainda agora ali. Estou desde cedo fora Glória de a casa, Deus, aleluia. trabalhando, Aleluia. esperando esse momento, irmão, porque eu amo estar na presença de Deus. Glória a Glória a Deus, Deus. aleluia. Eu amo estar pregando a palavra do Senhor. Eu amo estar ministrando as boas novas e Glória falando a o que Deus. Jesus fez na minha vida. As mudanças, a restauração que Ele fez. Então, se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Glória a Deus. Ele quer fazer isso, mas Ele precisa que você tome uma decisão, tome uma atitude hoje. Decida realmente abrir o teu coração para Ele. Pedro rasgou o coração dele. Disse: tu sabe que eu te amo, Senhor. Pedro rasgou o coração dele diante de Deus, diante do seu Salvador. E o Senhor reconheceu, porque Ele conhece a intenção do coração do homem. Quando nós rasgamos o nosso coração, o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas, então prega as boas novas, leva o meu id, leva a salvação, vai curar os enfermos, vai ministrar os perdidos, vai pregar para os pecadores, restaura os cativos. Aleluia. Isso é pregar, Glória a irmãos, Deus. as boas novas, é fazer a vontade de Deus, é obedecer o nosso chamado, é obedecer. Amém? Aleluia. Nunca negligencie o teu chamado, nunca negue ao Senhor Jesus, nunca tome uma decisão para sair da presença de Deus. Nós somos a propriedade, diga exclusiva, Exclusivo. de Deus. De Deus. Nós somos a propriedade exclusiva de Deus. E uma propriedade exclusiva de Deus é como uma propriedade exclusiva da igreja. Glória É como uma a Deus. cadeira, é como um púlpito, é como um gasofilácio, é como uma caixa de som.
Se for mudada essa caixa de som para ali, ela vai ficar lá, ela não vai se mexer. Se for mudada a cadeira para ali, elas vão ficar lá, não vão se mexer se alguém não for mudar elas. É uma propriedade exclusiva da igreja, aonde o pastor, a pastora coloca aonde bem entender. E assim é o nosso Senhor com cada um de nós. Glória Ele a que Deus. faz a vontade dele na nossa vida e não nós, a nossa própria vontade. E quando nós doamos para ele totalmente, nós escolhemos ser essa propriedade exclusiva dele e decidimos Glória a também desfrutar de toda a abundância que ele tem reservado para cada um de nós. Quer ter uma vida mudada? Ande com Jesus. Glória a Deus. A irmã lembra aquela noite que eu entrei na célula dela, sem Jesus, porque eu não conhecia Jesus. E hoje ela me vê pregando o Evangelho, talvez ela nunca me viu pregando o Evangelho. Hoje eu estou com Jesus. Glória a Deus, Glória a aleluia. E tenho uma vida totalmente mudada. Aleluia. Tenho uma vida totalmente restaurada. Sou feliz. Glória O Senhor a Deus. restaurou, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu uma família, o Senhor me prosperou, o Senhor mudou a minha história, Glória a Deus. porque eu quis estar com Jesus. Uma vez uma pessoa me perguntou: você já saiu da presença de Deus? Eu falei: não. Mas nem um pouquinho? Eu falei: não. Nem se desviou um pouquinho? Eu falei: não. Mas nunca? Eu falei: não, nunca. Não, irmão, não tenho motivo para isso. O que Deus fez na minha vida, o mundo nunca me deu o que Deus me deu. Glória a Glória a Deus, Deus. O mundo aleluia. nunca fez na minha vida o que Jesus fez na minha vida. Aleluia. Então eu não tenho que criar nenhuma expectativa de sair da presença de Deus. Não tem porquê. Quando nós entendemos que Jesus é isso na nossa vida, nunca podemos nem criar expectativa de sair da presença de Deus. Sabe, irmãos, você conhecer o amor de Deus que está em Deuteronômio capítulo 6, o primeiro mandamento diz: como é? Exato. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem deu esse mandamento? Quem deu? Foi Moisés? Foi Deus. Deus deu o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Deus disse para Moisés: Moisés, escreve o primeiro mandamento. Qual é, Senhor? Que as pessoas me amem sobre todas as coisas. Glória a Deus. E Moisés escreveu: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quem disse isso? Deus. Que as pessoas, que o meu povo me ame sobre todas as coisas. Então Deus diz assim: eu só quero que vocês me amem. Glória a Deus. Eu só quero que vocês me amem. E quando Deus fala aquilo, Ele não tem vergonha de falar. Às vezes o marido fala: eu queria que tu me amasse mais. Ou a esposa fala: eu queria que tu me amasse mais. Mas muitas das vezes nós falamos com vergonha. Mas Deus fala sem vergonha: eu só quero que o meu povo me ame. Deus, Ele só quer que cada um de nós possa amar a Ele sobre todas as coisas, Glória a Deus, aleluia. sem limitações de amor, sem obstáculos, mas que possamos amar verdadeiramente como uma mãe ama o seu filho. Deus quer que a gente possa amar a Ele sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Ele não Glória. pergunta como você está hoje. Ele só quer que você ame a Ele sobre todas as coisas. Quando Ele ama os discípulos de Jesus, esse é o amor de Deus que estava sobre o seu filho. Os filhos tinham negado o seu Salvador.
mas o seu Salvador não deixou que o seu amor viesse a diminuir. Eu quero dizer que o amor de Deus não se diminui. Ele não se importa com os teus erros porque Ele te ama. Ele quer você. Ele só não quer os teus erros e pecados, mas Ele quer você. Glória a Deus. Ele ama você. Ele não ama os erros, mas Ele ama você. Ele chora. O Espírito, ele sofre gemidos inexprimíveis por cada um de nós, principalmente quando nós estamos afastados de Deus, deixamos de buscar, e Ele sofre, Ele chora com gemidos inexprimíveis, com saudade. Deus, Ele tem saudade de ti. Deus, Ele sente falta de você. Ele chora, Ele sofre. Lembra daquele momento que você buscava Ele? Quando você estava firme nos caminhos do Senhor? Ele sente essa saudade. Irmãos, muitos estão se esfriando. O povo já não quer mais vir para a igreja. O povo já não quer mais orar. O povo tem buscado as coisas corriqueiras do mundo. A prioridade já não é mais estar na casa de Deus. A prioridade já não é mais estar orando. A prioridade já não é mais ler a palavra de Deus. O povo já não quer mais estar fazendo a vontade de Deus. E qual é o final para tudo isso? Qual é o fim para tudo isso? É um esfriamento total. E o diabo, ele tem causado esse esfriamento na vida de muitos cristãos. Enquanto a igreja era para estar lotada, hoje os bares estão lotados. Enquanto a igreja era para estar lotada, hoje as praças estão lotadas. Enquanto a igreja era para estar lotada, os cinemas estão lotados. E aonde fica Deus? Aonde fica Deus? Se em nenhum desse lugar eles podem dar a salvação, eles podem ensinar o caminho da salvação. Em nenhum desses lugares, porque eu já vivi em todos eles. Eu não encontrei a salvação, mas aonde encontrei a salvação, Glória a Deus, foi dentro de uma aleluia. igreja. Glória a Então Deus. escolha estar dentro de uma igreja. Escolha estar buscando a presença de Deus e fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Muitos são os que são chamados e poucos são os escolhidos. Jesus está, irmãos, muito próximo de vir buscar a sua igreja. Aleluia. Para onde você vai? Para onde vai a tua alma quando Ele pedir? Aonde vai a tua alma? Vai para a vida eterna ou para o tormento eterno? Então Jesus, Ele quer que você esteja na presença de Deus. Quando Ele chama Isaías, Ele chama Isaías com um propósito, para pregar a salvação aos cativos, para curar os enfermos, Glória a Deus. para libertar aqueles que estavam algemados. É para isso que Ele chamou Isaías. Foi para isso que Jesus veio a essa terra. Foi por isso que os apóstolos morreram da pior forma possível. Por esse evangelho que hoje você está aqui conhecendo. E cabe a você tomar essa decisão. Então peça perdão a Deus. Receba essa noite essa restauração. Deixa que o Espírito Santo te enche essa noite. E volte para o primeiro amor. Se você estava distante do primeiro amor, essa é a noite que você deve voltar para o braço do Pai. Ele te chama de filhinha, Ele te chama de filhinho. Talvez não exista um amanhã. E hoje Ele te trouxe essa noite, quando você entrou por aquela porta.
Jesus queria falar com você. Quando Glória você a Deus. sentou nessas cadeiras, Jesus estava te esperando nesse lugar. Então Jesus está aqui. Eu quis estar aqui o dia todo. Porque eu queria estar mais perto de Deus. Mais Glória a Deus. próximo do Senhor. E Ele está nesse lugar. Amém? Aleluia. Quando eu olhei, eu vi a glória de Deus. Glória a Jesus. Existem muitos lugares grandes, irmãos. Muitos templos, pastor, que não tem a glória de Deus. Templos luxuosos que não tem a glória de Deus. Que as pessoas adoram simplesmente por algum status. Ou se tiver uma bateria, um violão, um teclado. E quando eu vi a pastora adorando, irmãos, muitas das vezes eu não vejo isso nem na nossa própria igreja, a qual eu sou pastor. Levitas como você adora, pastora. Amém. Glória a Parabéns. Deus. Se tiver só um, adore do mesmo jeito. Aleluia. Se tiver nenhum, adore com os anjos. Amém. Aleluia. Glória a Porque é Deus. um coral. É um coral. A sua adoração é como um coral e Deus se Amém. agrada. Aleluia. Amém. Aleluia. Não precisamos de muita coisa. Não precisamos estar numa igreja luxuosa, um templo imenso, para estar na presença de Deus. Às vezes eu falo com Deus no nosso terreno, só eu e a minha esposa, todo sábado. E é só eu e ela clamando à meia-noite todos os sábados, fazendo uma vigília. E ali eu converso com Deus, irmãos. E ali Deus fala comigo e eu ouço a voz dele. E Ele diz o que eu tenho que fazer. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Deus, Ele está em todo lugar. Aleluia. Deus, Ele é real. Glória a Deus. E se você aleluia. que faz parte desse ministério, se doe mais por esta obra. Não é porque é uma igreja simples. Jesus nasceu numa manjedoura, Aleluia. no estábulo, Glória a Deus. num lugar simples. Jesus não quer tanta coisa. Às vezes, muita coisa estraga a verdadeira adoração. Não é verdade? Aleluia. Muita organização acaba estragando o organismo. Deus, Ele é simples. Jesus, Ele é Glória a Deus. simples. E Ele gosta da simplicidade. Aleluia. Ele Glória- gosta da humildade, porque Ele disse que o reino dele serão dos humildes e dos mansos de coração. Amém? Aleluia. Eu vou orar agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vou me prolongar, mas eu quero orar. Quero orar pelo tempo novo nesse ministério. Glória a Por Deus. uma multiplicação. Que almas venham entrar por aquela porta e receber o seu milagre em suas vidas. Eu queria que você ficasse Glória a de pé, Deus. toda a igreja ficasse de pé. Glória a Deus. Aleluia.